O Templo de Iaxá é uma das principais atrações do sítio arqueológico de Iaxá, localizado na região de Petén, no norte da Guatemala. Este foi um importante centro cerimonial e administrativo durante o período clássico maia. O local conta com várias estruturas, incluindo pirâmides, praças, templos e um campo para o jogo de bola maia. A visita ao Templo de Iaxá é uma oportunidade única para explorar a rica cultura maia em um ambiente menos movimentado do que outros sítios arqueológicos como Tikal. A atmosfera tranquila e a conexão com a natureza tornam a experiência ainda mais especial. Este, sem dúvida, é um destino imperdível para quem visita a Guatemala e deseja se aprofundar na história e na beleza natural do país. No pouco tempo que a gente já está aqui, a gente aprendeu muita coisa já. Uma das coisas é esse morro que está aqui atrás de mim. E como lá em Tikal, aqui dentro, por baixo das árvores, existem algumas construções maias bem importantes. E ele estava explicando o significado da religião e da importância que as pessoas tinham nas construções e nos lares que eles viviam. E ele está falando que tem mais de uma construção nesse pedaço que está aqui atrás. Isso porque eles não desmanchavam uma construção para construir outra, eles apenas construíam ao lado ou em cima das construções que já existiam. E para a gente entrar, além do tour, a gente tem que pagar uma entrada de 80 quetzal para cada um, que dá mais ou menos R$50. E a gente vai passar o dia inteiro, a gente chegou por volta de 2 horas e vai ficar até o pôr do sol. E uma outra coisa bem interessante que o guia estava explicando para a gente é que todas as construções elas eram pintadas com uma coloração vermelho, meio alaranjado, e todas essas tintas tinham componentes tóxicos na sua composição. Então, quando isso chovia, isso ia para o lençol freático e ia para os rios e, consequentemente, causou diversas mortes e doenças na população maia naquela época. E uma outra coisa, ele estava explicando como que os maias faziam para transportar grandes pedras como essa que está aqui atrás de mim. E ele estava explicando que é através das madeiras que eles colocavam e iam rolando todas as peças até levar de um lado para o outro. Assim como as peças para a construção dos templos. E acho que a maioria de vocês vão lembrar da profecia que falava que o ano ia acabar no ano de 2012. E isso tudo é relacionado com o calendário maia. E não era uma profecia maia do final do mundo, e sim um final de um ciclo de um período de 500 anos que estava prestes a acabar. Eles têm várias representações de 500 anos, de 40 anos. Cada uma dessas representações tem uma terminologia diferente. Então aquela de 2012 era o final de 500 anos. E o guia estava contando que aproximadamente 40 mil pessoas viviam aqui nessa região, nessa cidade, mas não todas juntas por todos os dias. A maioria das pessoas vinham, passavam a noite e iam para outros lugares, e só os nobres realmente ficavam aqui por todo o tempo. E a expectativa de vida na época era de apenas 25 anos, 25 a 30 anos para as pessoas que eram mais pobres, não tinham acesso a recursos, e poderia chegar até 80 anos para os nobres, que eles sim tinham acesso a recursos e outras coisas. E antes de construir ou iniciar a construção da cidade, eles planificavam todo o terreno, mas em vários lugares, como esse aqui, a gente consegue ver pequenos morros. Tem esse aqui, um pequeno aqui atrás, e logo desse lado de cá tem mais um, que eram também construção de pirâmides aqui, mas pelo formato dá para perceber que era mais ou menos triangular, só que o guia estava explicando para a gente que por conta da deterioração, todas as estruturas aqui
eram feitas em forma de blocos, então não era realmente uma estrutura piramidal. Eles faziam em formato de blocos, em formato de escaleiras mesmo, e por conta da deterioração que elas começaram a tomar esse formato piramidal, que as pessoas chamam como se fosse as pirâmides, ou comparam com as pirâmides do Egito, mas na verdade o formato delas eram bem diferentes. Todas as pirâmides, elas eram construídas dessa forma, em blocos. Então, a primeira parte era construída para sustentar as demais. E olha que interessante, essas duas representações aqui estão bem aqui na nossa frente. E era como se fosse uma quadra que o pessoal jogava bola. E a bola era feita de látex, que o pessoal removia das madeiras. E outra informação bem interessante sobre o jogo que eles praticavam aqui é que o time perdedor, um ou mais jogadores, eles eram sacrificados. E essa aqui atrás de mim é uma das estruturas aqui do templo. E olha que interessante. Esse tipo de pedra aqui, que ficava externa aos templos, elas eram cortadas todas de forma bem uniforme mesmo, para encaixar uma na outra. Só que na parte de dentro, eles colocavam as pedras sem diferença de tamanho e forma também. E no meio aqui, como na época eles não tinham cimento, não tinha cal, essas coisas para dar essa liga, para eles construírem, eles pegavam látex das árvores e misturavam para fazer isso aqui, para dar essa liga e sustentação aos prédios. Então, muitos historiadores, o Guia estava contando para a gente, falam que isso foi uma das consequências também do declínio da sociedade maia. Isso porque nos anos 700, aproximadamente depois de Cristo, a sociedade estava assim no auge no seu auge mesmo. Então eles utilizavam muitos recursos, muita água, e acabou que para eles construírem tantos edifícios como esses aqui que a gente está vendo, eles tinham que desmatar bastante a região. Então toda essa região que a gente está agora, por mais que tenha floresta, é uma floresta secundária. Então de tanto eles desmatarem a região, tem um lago que fica próximo aqui, que chama Petén Itzá, que é o terceiro maior lago aqui da Guatemala. E alguns cientistas descobriram que nessa época, por volta desse auge que teve a sociedade maia, aqui na região, eles tiveram uma seca tremenda. Então faltaram muitos recursos para as pessoas. E claro, os nobres já sabiam de toda essa história, tudo que estava acontecendo. Eles foram os primeiros a sair daqui e ficaram as pessoas pobres que não tinham condições, até que a sociedade começou a ir se arruinando mesmo, até que chegou um ponto que não havia mais pessoas vivendo nessa região, porque elas saíram em busca de água e outros mantimentos também. E é muito interessante andar por aqui, porque todos esses lugares que a gente vê que não é plano, embaixo tem algum tipo de construção. Então, por mais que elas não estejam à mostra, aqui embaixo ainda tem muita história e muito da arquitetura maia que ainda está preservada ali.
E olha que interessante, essa estrutura que está aqui na nossa frente era servido de residência para os nobres. Então eles usavam essas estruturas para fazer reuniões e algumas celebrações também. E só eles podiam ter acesso a essa área aqui. E olha só que interessante, esse espaço que a gente está aqui, a gente encontra 3 pirâmides. 1, 2 e 3. E tem uma representação simbólica bem importante. Porque os maias acreditavam muito nessas mitologias e principalmente eles observavam as estrelas. E até aqui a gente consegue ver as 3 representações, que são essas 3 aqui, que são 3 estrelas nebulosas que os maias conseguiam ver e para eles tinha um significado bem importante. Então, não só essa aqui é uma das representações que eles utilizavam as estrelas como formas de marcação e representação das suas casas e das suas cidades. Então é bem interessante. Todo esse conjunto aqui faz parte de uma grande praça, que é o mais importante, o mais antigo aqui de todo Iaxá, e representa diversos aspectos dos maias que viviam aqui na região. E dentro de cada um desses templos existem outras construções menores e mais antigas. Esse primeiro aqui, no lado norte, significa o céu, que é a pirâmide mais organizada aqui do templo. E possui 13 níveis, que significam os 13 níveis celestiais. Finalmente, a gente chegou no templo, onde a gente vai ver o pôr do sol, que é para esse lado de cá. Ainda poucas pessoas chegaram, mas acho que o lugar aqui deve ficar bem cheio durante o pôr do sol. Muitas escadas até chegar aqui, mais um montão até chegar lá em cima. Mas tenho certeza que o visual vai valer super a pena. Viemos para ver o pôr do sol no templo de Iaxá, que é uma experiência inesquecível. Por estar localizado na selva de Petém, o sítio arqueológico de Iaxá oferece vistas deslumbrantes do entorno natural e dos antigos templos maias. Ao final da tarde, quando o sol começa a se pôr, as ruínas ganham uma tonalidade dourada que contrasta com o verde intenso da vegetação e o azul do céu.
Do topo de um dos templos principais, é possível contemplar o reflexo do sol descendo sobre as águas dos lagos próximos, criando um espetáculo visual de cores e sombras. Além da beleza natural, o silêncio da floresta, interrompido ocasionalmente pelo som de pássaros ou de macacos bugios, cria uma atmosfera ainda mais especial para essa experiência. Para você que quer conhecer mais sobre a Guatemala, temos um e-book completo com tudo o que você precisa saber e o link está na descrição deste vídeo. Se curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras.